Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos comentar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa a estrada que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, veremos a porta estreita. Jesus disse aos discípulos, no início da igreja, quando ele edificou a igreja sobre Pedro e os apóstolos, e quando ele enviou os discípulos a pregar de 2 a 2, ele recomendou: não leveis ouro e nem prata, não leveis 2 túnicas, não leveis 2 pares de sandálias, nem mochila, mas o trabalhador tem direito ao seu sustento. Assim foi o começo da igreja cristã primitiva. Assim Jesus enviou os apóstolos a evangelizar. Era a caminhada pela porta estreita. Assim os primeiros cristãos viviam em pobreza absoluta, fome, frio e cansaço. Além disso, eram perseguidos e mortos. Esta igreja primitiva, igreja cristã, o cristianismo, viveu 313 anos. 313 anos a igreja era pobre, não tinha dinheiro, não tinha capital nenhum, não tinha dinheiro, e vivia caminhando nessa porta, nesse caminho estreito de dificuldade, que é o caminho verdadeiro. Até os 313 anos, essa igreja viveu nesse caminho estreito, pregando de cidade em cidade em todo o grande império romano, que os escravizavam e matavam os primeiros cristãos, cruelmente, com todos os tipos de sofrimento. Como foi morto Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, e os outros foram esmagados, outros foram queimados, e assim viveu os apóstolos e os primeiros seguidores de Jesus Cristo. Muitos eram colocados no Coliseu para ser devorado pelos leões em clima de festa. Marcava-se o dia, reunia o povo, lotava o Coliseu e lá soltava os cristãos, os primeiros cristãos, para ser devorado pelos leões em clima de festa. Isso era uma festa para os romanos. Nesses 313 anos, a Igreja de Cristo sofria na carne as perseguições do imperador de Roma e ainda não tinha sede própria. 313 anos a Igreja cristã, não era a Igreja católica ainda, a Igreja cristã, ela não tinha ganhado nome de católica. Então a igreja cristã viveu 313 anos nessa pobreza
absoluta. Nesse caminho estreito do cristianismo, viveu 31 papas. 31 papas morreram nesse tempo dos 313 anos. Só no 32º Papa que aconteceu a suposta conversão do imperador Constantino, que encheu a igreja de bens e passou a se chamar a Igreja Católica Apostólica Romana. Aos 313 anos que a igreja ganhou o nome de Católica Apostólica Romana. Então, quando diz que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, não é bem verdade. Ele fundou o cristianismo, fundou a igreja dele. Ele disse assim, a igreja não tinha nome naquele tempo. Então ele dizia, a minha igreja, sobre esta pedra, ele disse, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Não as igrejas, não a igreja católica, não a igreja ortodoxa, nem igreja evangélica. Então era a minha igreja. Não tinha nome. Era justamente a minha igreja, era o povo. Ele formou a igreja sobre o povo. Então, vocês são a minha igreja. Então, como Constantino, que era perseguidor da igreja, ele viu que a igreja era poderosa e ele, interessado em ganhar mais poder no seu império, no seu reinado, ele passou do lado dos católicos e deixou de perseguir e deu muitos bens à igreja, encheu a igreja de bens e de riqueza, e hoje a igreja católica vive sob o capitalismo. Desse tempo em diante, entrou o joio no meio do trigo, que antes o trigo era puro, mas desse tempo em diante que entrou o dinheiro na igreja, passou o joio crescer junto com o trigo. Então a igreja viveu a vida inteira, desde do Constantino lá, que colocou o nome na igreja católica, a igreja católica viveu sobre o capitalismo. Diz socialista, mas não. A igreja é capitalista. Todos os socialistas do mundo dizem assim, que é socialista, mas não é capaz de repartir os seus bens com ninguém. Ele é socialista visando tomar o que é do outro, tomar os bens do outro. Então, esse socialismo é perverso, é muito ruim. E desse tempo em diante, então, que a igreja começou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, deixou de ser a igreja perseguida e passou a viver a vida em que vivemos até hoje. Só que tem uma coisa, no começo a igreja seguiu a porta estreita, hoje a igreja vive sobre as portas largas, e ainda mais, hoje o Papa Francisco está querendo ampliar mais essa porta, alargar mais o caminho. Uma igreja fácil de viver, uma igreja que não tem mais sacrifício, não tem pecado, tudo é permitido. Essa teologia da libertação é uma teologia que vai levar a igreja ao fim. E nós estamos vendo caminhando, o joio e o trigo veio junto até agora, e agora nós já estamos vendo o joio se separando do trigo. A igreja vai se separar. A igreja católica, liderada pelo Pedro, não, liderada pelo o Papa Francisco e todo o clero, a maioria do clero, estão caminhando para entregar essa igreja ao poder do comunismo. Todos os bens que conseguiu depois de Constantino para cá até hoje, vai ser entregue ao inimigo. E a igreja vai passar a viver os tempos da dificuldade e da pobreza como era antes, e da perseguição como era antes. É triste a gente dizer isso, mas Jesus Cristo vai purificar esta igreja, vai separar o joio do trigo, e nós já estamos vendo isso acontecendo
através do Papa Francisco, que tem duas personalidades. Tem hora parece ser um Papa santo, enganando muita gente, mas logo ele já diz tanta heresia que não dá para acreditar mais. Ele é amigo de todos os comunistas, socialistas que martirizam o povo, que traz a fome e a miséria para os seus países, e ele, com certeza, irá entregar o poder da igreja, o poder da riqueza da igreja, na mão do comunismo. E aí vai ter dois caminhos para procurar, para seguir. E vai ser difícil a pessoa deixar esse caminho largo e gostoso e bom, que é conduzido pela Igreja Católica através do Papa e os bispos e padres, e ter que seguir uma igreja de sofrimento, de dor, de morte, de tudo quanto é sofrimento. Vai voltar a ser como era, uma igreja pobre e sofrida, sofrida, sofrida. Não tem outro jeito. Deus está usando o Papa Francisco para fazer essa transferência da igreja ao poder do inimigo. Todo o poder será entregue aos comunistas. Ele fala, ele diz com toda alegria que vai ter a globalização. Então vai entregar o poder na mão de um só governo para governar o mundo. Daí vai ter paz, vai ter tudo. E essa é um engano, é um engano. Mas está escrito, é profecia, nós vamos passar por isso. Agora, que vai ser difícil ficar firme na fé, na verdadeira igreja de Cristo, aquela igreja primitiva, aquela igreja sofrida, do jeito que aqueles cristãos sofreram, não vai ser nada fácil. Vai ter uma hora que nós vamos ter que provar nossa fé com a vida. Você vai ter uma hora que vai ter que dizer assim, e como Cristo disse, Jesus disse assim, quem quiser salvar a vida, salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim, salvá-la. Então, isso vai ser muito difícil, mas vai passar. Jesus, quando disse essas coisas do fim dos tempos, ele disse, quando vocês veem acontecendo tudo que está acontecendo, que nós já estamos vendo hoje, é o fim dos tempos. A minha vinda está próxima. E não tem outra saída. Ele vai ter que purificar essa igreja, porque a igreja prostituiu. O pecado da igreja hoje é muito grande, que gira tudo em torno de dinheiro. Não é só as igrejas evangélicas que movem em torno do dinheiro, a católica também. A católica também move a vida em torno de dinheiro. É festa, mais festa. O Vaticano é muito rico. Quando o Constantino entregou os bens à igreja e deixou de perseguir, ele deu terreno, deu bens, deu tudo. Depois, mais tarde, foi criado o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano, que hoje o Papa é o chefe de Estado, ele é um Estado pequenininho. Ele não dá 1 quilômetro quadrado. É menos de 1 quilômetro quadrado. O patrimônio do Vaticano dentro da cidade de Roma é menos de 1 quilômetro quadrado. Então ele é muito pequeno, mas é muito rico. É muito rico, é muito rico. Tem um banco que nem sabe quanto de dinheiro tem nesse banco, porque os corruptos fazem os roubos e conseguem dinheiro e deposita no Banco do Vaticano. Inclusive o Lula tem muito dinheiro depositado no Banco do Vaticano, 300 e tantos milhões de euros depositado no Banco do Vaticano. Agora, esses bens todos vai ser entregue ao inimigo.
O Papa Francisco vai entregar todo aos inimigos, porque já não é nosso mesmo, já é dinheiro, já veio da maldade. Pode, quem quiser salvar sua fé, fique firme aonde está. Não abandone a igreja por causa dessas coisas. E fique firme, peça a Deus, Nossa Senhora. Nossa Senhora disse que rezasse o terço, que o terço aqui é salvo. Rezar o terço pela conversão dos pecadores e conversão da igreja. Então o terço é que vai salvar a nossa fé. E ficar firme na igreja verdadeira de Jesus Cristo, que é aquela igreja pobre que viveu no começo, no início da sua caminhada. 313 anos, muitos católicos não sabem disso. Muitos católicos escutam assim, o Papa fundou a Igreja Católica. Ou não, é errado. Vai dizer, Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. Não. Quando ele fundou a igreja, ele não tinha nome. Ele disse, a minha igreja. A minha igreja. Ele não falou igreja católica romana, nem católica ortodoxa, nem outras, nem evangélica, nem nada. É a minha igreja. Depois essa igreja foi desviando com o dinheiro adquirido 313 anos depois, 313 anos. Então, 313 anos ele viveu na pobreza, na miséria, no sofrimento e no martírio. Agora, depois viveu a estrada larga, gostosa, uma igreja que a gente vive tranquilo, vai à missa, volta, com fé, comunga, sem estar muito preparado, já não tem grande sentido de pecado. E agora, essa teologia da libertação do Papa Francisco vai ser muito pior ainda. Muito pior, porque daí é uma igreja sem Deus. É uma igreja justamente voltada pela a terra, pela Mãe Terra, pela terra. Então fique preparado, católico, se alguém chegar a assistir esse vídeo, preste atenção e seja firme na fé. Não abandone a igreja, reze por ela, que um dia o Cristo virá e vai exterminar todos os falsos profetas e todos os seus seguidores. Não vai ficar um em pé. Com a vinda de Jesus Cristo, justamente com o sopro de sua boca, ele apaga tudo. Apaga o anticristo que deve estar dominando e apaga todos os seus seguidores. Fique firme na fé, senão hoje a igreja está se dividindo, está se partindo, rachando a sua carne com a dor. Mas vamos ter que passar por isso. Não tem outro caminho. Jesus Cristo disse, as minhas palavras, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Acredite mais em Jesus Cristo e vive a vida. Deixa de ficar pensando que a gente pensa bobagem, que a gente fala bobagem. As palavras não são minhas, as palavras são inspiração. É que Deus me dá, devido à minha pequeneza, à minha insignificância, que eu sou o menor de todos da terra. Eu sou tão pequeno que Deus me revela as coisas que talvez não revela aos sábios. Eu fico pensando, será que os padres, e Papa e Bispo sabem para onde estão caminhando a nossa igreja, dando apoio ao socialismo, ao comunismo, que é a favor de aborto, de casamento gay, de tanta coisa, de tanta besteira, e é contra a família, quer destruir a família, destruir a igreja. Será que eles não sabem? Será que eles não sabem que eles vão ser as primeiras vítimas? Quem vai morrer primeiro vai ser os padres, bispos e papa. São os primeiros que vai ser perseguidos. Será que não sabe disso ou estão enganando o povo? Fica assim, fica com Deus. Maria Santíssima nos cubra com o seu manto e nos leve à salvação da tua fé e da nossa igreja. A igreja verdadeira de Cristo não terá, os poderes do inferno não prevalecerão contra ela.
os poderes do inferno não conseguirão dominá-la. Isso, palavra de Jesus Cristo. E eu creio que nós vamos chegar lá, com muita dor, sacrifício e sangue. Amém.